Primeira carta do apóstolo João. Vamos ler o capítulo 2, versículo 15 em diante. A palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, este é o texto que estamos meditando. Nós, no culto anterior, estivemos dando uma introdução sobre esse tema, falando da postura, da posição que cada um de nós, como salvos em Jesus, devemos ter em relação a este mundo. O apóstolo João, como já falei anteriormente em outro culto, zeloso pela saúde da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu esta carta principalmente para combater algumas heresias que estavam adentrando nas igrejas. E as três epístolas, o apóstolo João, que é também cognominado de o teólogo, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as três epístolas, que levam o seu próprio nome também, e o livro de Apocalipse. E as três epístolas que o apóstolo João escreveu, trata justamente de defender a igreja de heresias que estavam adentrando ao seu seio através de falsos mestres itinerantes que andavam permeando doutrinas falsas contra o evangelho verdadeiro de Cristo. E nós vemos aqui que o apóstolo exorta a uma versão que diz: não ameis este mundo, nem as coisas que ele oferece. A nova versão transformadora diz: não ameis este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém, meus irmãos? Então, esta era a exortação, o cuidado do apóstolo, para que não amemos o mundo e as coisas que o mundo oferece, as coisas que no mundo há, porque elas são passageiras. Já dizia Tozer que quando o crente está com com avidez pelas coisas desta vida, pelas diversões, pelas coisas do mundo, é sintoma de que no seu interior as coisas não vão bem. Quando ele está bem interiormente, ele não sente apetite pelas coisas triviais, as coisas passageiras deste mundo. Por isso o apóstolo nos exorta, a nós que vivemos no mundo,
E quando Jesus fez a oração sacerdotal, ele disse ao Pai, ele rogou por nós e disse que pedia ao Pai que não nos tirasse do mundo. Ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é isso? Das coisas que existem neste mundo que traz tanto prejuízo à vida espiritual da igreja, a vida espiritual do crente. O mundo, com as suas atrações, com as coisas que pode atrair o crente, faz somente mal. Daí porque o nosso amor não deve estar dedicado a ele, mas devemos amar as coisas que agradam ao Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Nós estivemos mostrando como o domínio do mundo foi entregue ao inimigo das nossas almas. Como o apóstolo, mesmo apóstolo, escreve e diz no capítulo 5 e versículo 19, ele diz, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E o mundo, a tradução brasileira diz, e o mundo inteiro está no maligno. A versão transformadora diz, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Parece uma palavra muito dura, mas é a palavra de Deus. E o apóstolo já via nos seus dias que a situação do mundo era uma situação de escravidão debaixo do jugo de Satanás. Quando o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios e fez menção à vida anterior que nós vivíamos, a vida de pecado que nós vivíamos, levados pela correnteza que os que não conhecem a Cristo são levados. Ele fez menção de que nós vivíamos da mesma forma que eles. Em Efésios capítulo 2, onde foi feita a leitura desta noite, Efésios capítulo 2, os irmãos que trouxeram Bíblia, abram para que possamos ler, não é? Acompanhar. Nos diz assim o apóstolo, Efésios capítulo 2, e versículo 2 em diante, diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso, ou seja, a carreira, o caminho, a correnteza, não é? Deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Andávamos como, irmãos? Nos desejos da nossa carne, ou seja, da velha natureza. Ele diz, fazendo a vontade dela, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. Meus amados irmãos, quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, fomos tirados por Deus do domínio, do império espiritual, da escravidão do pecado, que o apóstolo chama o reino de Satanás, que impera sobre este mundo. E ele diz que ele nos transportou, Deus nos transferiu do reino das trevas, do reino do pecado, do domínio de Satanás, do príncipe deste mundo, para o reino da luz do Filho do seu amor, para Jesus Cristo,
ainda que vivemos como as outras pessoas, todos no mesmo mundo, no mesmo universo, na mesma terra, na mesma região da terra, mas nós reconhecemos pela palavra de Deus, que à luz da palavra de Deus, nós espiritualmente vivemos em Cristo, vivemos fora da submissão, da sujeição de Satanás, da escravidão do diabo, vivemos em liberdade, porque quem nos deu esta liberdade foi o Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. De forma que os nascidos de novo escaparam da jurisdição espiritual do diabo. Leamos Colossenses, epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 1 e o versículo 13. Colossenses, logo depois de Efésios, e antecede a epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 13, meus amados irmãos, onde o apóstolo São Paulo, ele nos diz, ele fala essa verdade, corrobora este pensamento que nós acabamos de trazer, quando ele diz, e ele nos tirou de onde? Da potestade das trevas, e nos transportou. Amém, meus irmãos? Ele nos transferiu, ele nos transportou, diz aqui o apóstolo, ele nos tirou, ou seja, libertou. Eu disse que na versão atualizada diz assim, ele nos libertou. Se ele nos libertou era porque nós estávamos escravos do diabo, escravos submetidos ao domínio de Satanás, como diz o apóstolo lá em Efésios capítulo 2. Mas ele nos libertou, ou seja, nos resgatou dessa servidão pelo seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. E ele diz, nos tirou, nos libertou da potestade das trevas, ou seja, do império das trevas, da autoridade ou do poder das trevas, e nos transportou, nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Quem diz amém, irmãos? Ele diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, redenção e remissão, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra expiatória que Cristo realizou na cruz do Calvário. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4 e o versículo 4, nós lemos também, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e versículo 4, o apóstolo diz assim, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, diz ele, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Nós vivíamos escravos de Satanás. Nós vivíamos submetidos à égide, ao poder de Satanás. Quando vivíamos no pecado. É duro dizer que aqueles que vivem uma vida de depravação, uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, uma vida de corrupção, eles vivem debaixo do domínio de Satanás, porque as suas próprias obras, os seus pecados, dão ousadia, dão autoridade a Satanás para que os submeta debaixo do seu domínio. Mas nós, diz aqui o apóstolo, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aí o apóstolo diz no versículo 5, do mundo são, por isso falam de quê? Do mundo, e o mundo os ouve. E ainda diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro.
não é? O espírito do erro que atua, que opera neste mundo que está submetido ao diabo. Meus irmãos, cada dia que passa, nós percebemos que quando se fala de crente, quando se fala da Bíblia, quando se fala da igreja, nós nos tornamos mais rejeitados, mais aborrecidos. E por que isso acontece? Acontece porque nós estamos vivendo o fim dos tempos e o diabo está manifestando todo o seu domínio, o seu poder sobre o mundo. E nós não devemos estranhar isto. Não devemos estranhar. É mais fácil entrar num ambiente, num elevador, uma pessoa embriagada, fedendo a cigarro, a cachaça, e ser mais bem recepcionada do que uma pessoa que entra com a Bíblia. Do que uma pessoa que entra com... Não basta nem a Bíblia, basta entrar vestido e se perceber que é um crente. Que é um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Parece que a gente está sujo. As pessoas viram a cara assim para o outro lado. Mas é assim mesmo, irmão. É porque eles não estão acostumados com o cheiro do céu, com os costumes do céu, não é verdade? E eles não suportam. Mas nós não devemos estranhar isto. O Senhor Jesus falou no Evangelho, está registrado o Evangelho de João, capítulo 15. Veja o que nos diz o capítulo 15 do Evangelho de João, o versículo 18. Capítulo 15, é claro que nós não devemos dar motivo para que o mundo nos aborreça. Não, Senhor. Porque nós falamos no estudo anterior que quando a Bíblia se refere a não amar o mundo, não significa que nós vamos aborrecer as pessoas do mundo. Quanto mais eles nos maltratarem, mais nós devemos amá-lo. Amém, meus irmãos? Devemos amá-lo. Não é isso? Devemos manifestar o amor de Deus em relação a eles. Não devemos provocar a ira, o aborrecimento das pessoas, não. Não, Senhor. O crente tem que ser educado, tem que ser amável. Amém, meus irmãos? De forma nenhuma vamos provocar o aborrecimento, a ira do mundo, de forma nenhuma. Não, Senhor. Nós temos que ser educados, amáveis, tratáveis. Mas isso não vai impedir que o mundo nos aborreça. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, como li, o Senhor Jesus diz: se o mundo vos aborrece, sabei o quê? Sabei o quê? Que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis de onde? Do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nos aborrecem. Não nos aborrecem porque praticamos o mal. Não nos aborrece porque tratamos com violência. Não. Não nos aborrece porque somos criminosos. Nos aborrecem só por causa do nome de Jesus. Só por causa do nome de Jesus. E é triste saber que as Escrituras nos diz, o mundo talvez não perceba isso, que eles estão vivendo de forma sem controle. E o apóstolo São Pedro, leia a primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o versículo 4, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, que nós vemos ali retratada a situação. Por que somos tratados com tanta indiferença? Capítulo 4 e versículo 4 da primeira carta. Quem trouxe Bíblia, abra a Bíblia para você ler, gravar. Por isso, a palavra de Deus diz, bem-aventurado o que lê, não é? Diz assim, e acham estranho o quê? Não corredes, vamos repetir comigo? Não corredes com eles no mesmo desenfreamento
de dissolução, blasfemando de vós. Observe, acham estranho não correrdes com eles no mundo. Ou seja, no mesmo desenfreamento. O que é desenfreamento? É falta de freio. Não é isso, irmão? Cada dia, irmãos, cada dia, o mundo se deprava mais. O mundo envereda pelo caminho da imoralidade, não é? Nós não comemoramos essas festas folclóricas aí, religiosas, que o mundo, mas nós respeitamos, não é? Cada um tem sua religião, não é? Há liberdade, graças a Deus, no nosso país, não é? Para praticar a religião que a pessoa achar que é conveniente e que expressa nela suas convicções. Mas o que tem a ver nudismo com essa festa que o mundo está celebrando hoje? É porque o mundo está buscando todas as oportunidades para mostrar o seu espírito de corrupção, de imoralidade, de falta de pudor, de vergonha, irmãos. E o apóstolo diz aqui, e acham estranho não correres, eles estranham, porque nós não corremos com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Dissolução quer dizer excesso de devassidão, depravação de costumes, é o que essa palavra significa. Eles estranham por não corrermos. E ele diz aqui, desenfreamento de dissolução, que eu já disse que é devassidão, depravação de costumes, excesso de devassidão. E ele diz, o apóstolo continua, blasfemando de vós. Na versão atualizada diz, difamando-vos. Ou seja, proferindo palavras ofensivas com sentido de ferir, de degradar. Porque nós não corremos a carreira desenfreada que eles correm. E, meus amados irmãos, o diabo manifesta seu poder através do espírito que opera no mundo. O sistema do mundo se torna inaceitável por um crente, pelo justo, pois não recebemos o mesmo espírito do mundo. Nós recebemos o espírito de Deus, o espírito de adoção, que nos identifica com a natureza do Pai Celestial. E essa natureza do Pai Celestial aborrece essas coisas do mundo. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 12, nos diz assim, mas nós não recebemos o quê? O espírito do mundo, mas, aí espírito com é maiúsculo, né? Que faz menção ao Espírito Santo, mas o espírito que provém de quem? De Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Então, observe o que diz ainda o apóstolo São Paulo, esse eminente apóstolo a quem Deus revelou esse vaso útil que Jesus disse ao seu nome, não é útil ao nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 15 de Romanos, nós vemos quando o apóstolo escreve àqueles crentes em Roma e diz assim, capítulo 8, versículo 15, e ainda o 16 diz assim, porque não recebestes o quê? O espírito de escravidão, escravidão do pecado, escravidão baixo o jugo de Satanás, para outra vez estardes em quê? Em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos o quê? Filhos de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? O mundo representa
a posição da humanidade rebelada no seu pecado, organizada por Satanás contra Deus. Por isso a Bíblia nos diz, a nós que somos salvos, ela diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Amém? Tudo no mundo, irmãos, está pensado de forma que não há espaço para a igreja. Me estão ouvindo? Vou repetir. Tudo no mundo está desenhado, projetado, de forma que não cabe à igreja. Por quê? Porque a igreja não é daqui. A igreja não é deste mundo. Amém, meus irmãos? A igreja é da pátria celestial. A igreja é de cima. A igreja não recebeu o Espírito do mundo, mas recebeu o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, que a identifica com o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Nada está desenhado. Porque se você olha a política, não está desenhada. O crente que entra lá tem que ter muito cuidado, tem que ter porção dobrada de Deus, né? Para não se sujar. Né? Se você olha para o mundo da moda, não está desenhado. Não é? Não está desenhado. Não está desenhado. Não é? Eu só vou pedir a gentileza que os irmãos estão filmando com essa luz na minha cara, é meio incômodo, né? Obrigado, irmãos. Então, de forma, irmãos, que não está desenhada. Ora, basta você olhar o modelo do mundo vestir, o modelo do mundo fazer festa. Amém, meus irmãos? O modelo do mundo festejar os seus aniversários, festa de 15 anos, casamento. É um modelo da igreja, irmãos? Não, não é um modelo. Porque não está desenhado para a igreja. Está desenhado para aqueles que não professam esta fé. Pois temos uma natureza inversa àquela que domina no mundo. Capítulo 2, voltando de 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O crente não pode amar essas coisas. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não fui eu que escrevi. É o apóstolo João que escreveu, e escreveu, irmão, há quantos anos no nosso tempo. Imagine se ele vivesse no dia de hoje. Se ele vivesse no nosso tempo. Por isso, o apóstolo Tiago, logo depois de Hebreus, se você volta para o lado do livro de a carta aos Hebreus, você vai ver no capítulo 4 e o versículo 4, o apóstolo também exortando com veemência. Ele está dizendo no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, ele chega a chamar de adúlteros. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Aqui, a versão atualizada, não é? Ela diz assim, não diz adúlteros, diz infiéis. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o crente, irmãos, que tem amizade com o mundo, com esse sistema mundano daí, não é? Ele está praticando infidelidade em relação a Deus. Por isso ele é chamado de infiel. O que é uma esposa infiel? O que é um marido infiel? É quando trai ao seu marido ou a sua esposa. O crente que ama o mundo está traindo a Deus. Porque o seu amor deve estar devotado, dedicado a Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Deve estar dedicado a Deus, deve amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? O amor do mundo
é prejudicial ao crente, o amor pelas coisas do mundo. Ora, a salvação em Jesus, como eu disse, ela nos libertou do mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo, lemos que Jesus morreu para nos livrar da correnteza do mundo, o qual se deu, diz ele, a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. É o que ele diz em Gálatas capítulo 1 e versículo 4. Abra sua Bíblia para lermos. Gálatas capítulo 1 e versículo 4. Veja aí o que diz. Diz assim, repita após mim, o qual... tem que ser mais forte. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o apóstolo está dizendo que Jesus deu-se a si mesmo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos livrar, irmãos, deste século mau. E século aqui, irmãos, é a mesma palavra que aparece em Romanos 12, 1 e 2. É aion no grego, que significa o Espírito que opera neste tempo, nesta época, em uma determinada época, em um determinado tempo. Capítulo 12 de Romanos, a palavra século aqui é a mesma palavra que está mundo lá em Romanos. Veja Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, traduza-se por espiritual, não é? A versão atualizada diz, e não vos conformeis, ou seja, não vos modeleis, no original quer dizer, susquematos no grego, não vos conformeis, ou seja, não se modelem com o espírito que opera neste tempo, mundo, aion no grego, período de tempo de caráter significativo, uma era, daí o estado de coisas marcando uma idade ou outra, a ordem atual da natureza, condição natural do homem, universo natural, o espírito que opera neste tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com ele, não podemos nos modelar de conformidade aos ditames deste mundo, mas transformai-vos, dizia Paulo, pela renovação, ou seja, metamorfoseai-vos, é o termo grego aqui, transformai-vos, de metamudança, morfe, forma, mudança de forma. O que o apóstolo está dizendo aqui é o espírito que opera, o modelo que atua neste mundo, neste tempo que nós estamos vivendo, não pode ser imitado por nós. É a figura daquela forma onde as crianças na escola colocam a massa de modelar. O apóstolo está dizendo de que a forma deste mundo não é a forma onde nós podemos ou devemos nos modelar, porque a nossa forma é Cristo, amém, irmãos? O nosso modelo é Cristo e não este mundo. Este mundo não tem nada para nos ensinar, irmãos. Ele morreu, deu a vida para resgatar, para o resgate, para a liberdade de muitos que viviam escravos. Leia Mateus capítulo 20, de Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, o que eu estou falando, irmão? Eu estou falando para crente.
Crente salvo, comprometido com Deus. Não me interessa o que o mundo entenda ou pense. Não, Senhor, eu estou falando para a igreja de Cristo. Eu estou falando para o salvo, remido, aquele que tem o espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Eu não estou dando um discurso aqui, não. Eu estou falando a palavra de Deus. Capítulo 20 de Mateus, versículo 28, amados. Diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A última parte do versículo diz: e para dar a sua vida em quê? Em resgate de muitos. Jesus, a morte de Cristo foi para resgatar, para libertar. Libertar a quem? A nós. A todos aqueles que aceitarem a Cristo Jesus, crerem no sacrifício de Jesus. A morte de Cristo foi para resgatar. Resgate quer dizer liberdade. Libertar de quê? Libertar da escravidão do pecado. Libertar do império de Satanás. Libertar do sistema que oprime este mundo espiritualmente falando. Ainda Mateus 26 e 28. Mateus 26 e 28. Nos diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para quê? Para a remissão do pecado, liberdade, para nos trazer a liberdade do pecado, da escravidão, do reino de Satanás. Ele se deu por nós para nos remir de toda iniquidade. O apóstolo São Paulo escrevendo a Tito. Então, nós estamos livres deste mundo, da escravidão deste mundo. O apóstolo diz que o mundo jaz no maligno e nós estamos fora desse domínio, desse império dele. Daí porque temos que viver de forma diferente, amém, meus irmãos? Não se estranhe porque você chega numa loja, eu pelo menos chego numa loja, não encontro umas calças, às vezes compridas. Para homem que tem o espírito de adoção, eu não encontro. Quando você veste a calça, está quase na virilha. Toda coxadinha, né, irmão? Quando veste a camisa, parece que está aqueles que vivem tomando bomba, né? Fica aqui meio... Eu digo, peraí, rapaz. Tem que comprar 2 números, 3 números na frente para poder mandar consertar, para poder dar... As irmãs não experimentam a mesma coisa? Procura ver, quando olha assim, não dá. Não dá. Não dá. Porque não está desenhado para nós, irmãos. Não está desenhado para nós. Quando o diabo pensou este mundo, não pensou em nós. Não pensou na igreja. Ele pensou nos filhos dele. Ele pensou naqueles que fariam parte do seu império. Agora, em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito antecede a epístola aos Hebreus, a epístola 9 aos Hebreus. Capítulo 2 e o versículo 14, observe que fala aqui da graça da salvação, a manifestação da graça a todos. Paulo está falando que esta é a mensagem, não é? A graça, ela aparece aqui como ensinando, né? É a pedagogia da graça, né? Ele diz aqui, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos aqueles que creem, é claro. Ensinando-nos, ela é pedagógica, que renunciando o quê? A impiedade e as concupiscências, o quê? Mundanas, ou seja, deste mundo. Vivamos neste presente século, nesta era, neste tempo.
sóbria, neste mundo, né, também, sóbria, justa e o quê? E piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Diz, isso aqui, vamos chamar a atenção, e eu gostaria que vocês repetissem após mim. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém, meus irmãos? Então Jesus se deu a si mesmo por nós. Mas ele se deu por nós para quê? Para nos remir da iniquidade, nos libertar da iniquidade, do império do diabo e purificar a nós para sermos seu povo, um povo especial, zeloso e que pratique as boas obras, não é? Boas obras. O princípio do evangelho é diferente da religião. Que o da religião diz fazer boas obras para poder ser salvo. O evangelho não. Primeiro é salvo para praticar boas obras. Então, remir, Boyer define como adquirir de novo, remido, libertado do cativeiro. Pela salvação experimentamos uma transformação radical, pois fomos tirados do mundo, apesar de continuar aqui, neste mundo material, nesse cosmos. Mas não pertencemos a ele. Amém, meus irmãos? Não pertencemos a ele. Não é? A igreja é como, já dizia aquele pregador inglês muito famoso, Príncipe Spurgeon, né? Ele dizia que a igreja é como a arca de Noé. Quem pensar que a arca de Noé, lá tudo era agradável, não era. Porque onde era que os animais faziam suas necessidades? Onde eram que as pessoas faziam suas necessidades? Dentro da arca. Ele disse só que ninguém queria sair da arca. Porque fora da arca, o que era que tinha? Morte. Tinha morte. Aqui mesmo com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas a gente quer ficar aqui, porque aqui é a igreja de Cristo, é a nossa família. É a nossa família. Você não sabe como é uma família? É? Uma família tem seus desencontros, mas se amam. Sim ou não, irmão? Se amam. Toque num para ver. Você vai perder toda a família. Não é isso? Você tem que amar a todos. Então, apesar de viver neste mundo, nós não somos dele. Nós vivemos livres do mal. Procuramos evitar o pecado. Jesus orou, veja João, a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo 14 e 15, meus amados irmãos. Jesus ora ao Pai pelos discípulos e inclui a nós, porque ele disse que não pediu só por estes, mas por aqueles que hão de crer no meu nome. Aí estávamos nós. Capítulo 17, versículo 14 de João diz: deles o quê? A tua palavra. E o mundo, só porque recebeu a palavra, o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha, irmão, o crente, que todo mundo aplaude ele, não é obrigado seus colegas a lhe aborrecer. Mas não estranhe se não lhe aplaudem. Porque quando você vê um crente na empresa, onde quer que chegue, todo mundo. Jesus disse, ai de vós, quando o mundo vos abanar, vos elogiar.
É? A não ser que você seja um crente como uma que eu e minha esposa encontramos numa repartição. Nós chegamos nessa repartição e a minha esposa saudou a essa pessoa e disse: paz do Senhor, minha filha. Quando minha esposa disse paz do Senhor, todo mundo olhou para ela e disse assim: fulana, você é crente? Minha esposa deve lembrar-se disso. Você é crente? Ficou de toda cor assim. Disse: você é crente? Faz 18 anos que tu trabalhas aqui e a gente não sabia que você era crente? Jesus disse: não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo. Aí vem o conforto para a gente. Como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso Paulo diz que Deus nos tirou da potestade, ou seja, do império, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Como eu li em Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Agora amamos a Deus em sua plenitude. Amém, meus irmãos? Amamos a Deus. Continuaremos este assunto, se Deus nos permitir. Amém?